É importante porque para evitar até a devastação das árvores, né? É importante, inclusive, porque a madeira verde não pega fogo. Então, pronto, já você já fica regularizado de duas maneiras e já faz as pessoas também se divertirem nessa festa com a fogueira que pega fogo. E é legal que você também faz sua parte, ajuda a natureza. Então, restos de construção, aquela madeira que é jogada fora, madeira velha, né? Aquele gravetinho que está ali no chão jogado. Pronto, caiu da árvore aquele gravetinho, é ótimo, pega fogo facinho, faz uma fogueira legal. Quantas crianças que estão trabalhando? A realidade é que a gente costuma dizer que a criança é para estar na escola, a criança não é para estar trabalhando. É verdade, mas tem muitas famílias que contam com essas crianças, porque não tem outra maneira de sobreviver, e as crianças acabam ajudando em R$5, R$2, R$3, que é o dinheiro do pão. A realidade vai de encontro ao que a lei determina, porque essas famílias acabam não recebendo a ajuda necessária, ajuda que faça com que ela não precise da criança para também juntar aquele dinheirinho miúdo, catado para poder sobreviver. Nossa produção entrou em contato com a Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, que é responsável por fiscalizar a exploração da mão de obra infantil, mas foi informada pela assessoria do órgão que não havia ninguém para falar sobre a participação de crianças na venda de fogueiras. Então, tá bom, a lei existe, mas se não tiver fiscalização, a lei não vai passar nunca de um bom conselho. E tenho dito. Agora, 6h44. A polêmica continua na cidade de Cruz das Almas, no Recôncavo Baiano. A Justiça negou o recurso da Prefeitura da cidade e manteve a proibição da tradicional guerra de espadas neste São João. E não cabe recurso. Semana passada, para você entender bem a história. Semana passada, a Justiça, a pedido do Ministério Público, proibiu a guerra de espadas na cidade. Aí, na segunda-feira, a Câmara de Vereadores de Cruz das Almas aprovou uma lei para disciplinar a guerra de espadas e tentar, assim, contornar a proibição. A lei foi sancionada pelo prefeito Orlando Peixoto. Mas, segundo o Ministério Público, uma lei municipal não pode se sobrepor a uma lei federal. A guerra de espadas aconteceria hoje e amanhã. A Prefeitura entrou com recurso no Tribunal de Justiça e aí foi o que aconteceu. O tribunal acatou a decisão do Ministério Público, a decisão da juíza lá de Cruz das Almas, e a guerra de espadas está mesmo proibida na cidade. E a gente agora conversa, né? Tá tudo certinho aí? A gente pode conversar agora? A gente vai conversar agora com o promotor Christian de Menezes por telefone. Bom dia, doutor. Tudo bom, senhor? Bom dia, Adriana. Mais uma vez, muito obrigada, viu, querido, pela sua participação. Satisfação falar com você outra vez. Pois é, então, promotor, a gente estava querendo entender o seguinte. Os vereadores de Cruz das Almas, como eu disse, na segunda-feira, aprovaram a lei para disciplinar essa guerra de espadas, né? Agora, por que, mesmo depois dessa lei, doutor, o senhor entendeu que a proibição deveria permanecer? Adriana, veja bem, a lei municipal, ela tem uma pretensão que não cabe ao órgão legislativo municipal. Ela disciplina uma matéria criminal que é de competência exclusiva do Congresso Nacional. Como toda atividade da tradição envolvendo a queima de espadas em Cruz das Almas, ela é considerada ilícita pela legislação, deveriam se buscar, na verdade, um outro viés, uma outra forma de se regularizar a situação, através da busca da autorização perante o órgão competente, por exemplo, que seria o Exército, na autorização da própria fabricação do artefato, que é a espada, e não através de uma lei municipal tentando retirar o caráter criminoso de uma conduta que já foi atribuído através de uma lei federal. Portanto, lei municipal não pode contrariar o conteúdo de uma lei federal. Exatamente. O que houve na segunda-feira, na verdade, foi um arranjo de última hora, uma tentativa do poder público, através do seu órgão legislativo e do executivo, que sancionou a lei, de tentar dar um aspecto de regularidade àquela prática que, na verdade, deveria ter sido feito durante todo o ano, de uma forma muito mais planejada e de uma forma muito mais regulada do que aquilo que se pretendeu através dessa lei municipal. Por que é crime brincar na guerra de espadas? Por que é crime? Bom, qualquer cidadão, assim, por menos que conheça a legislação, ele tem o seu instinto natural, ele tem o seu sentimento de humanidade, e ele vai perceber, por exemplo, ontem eu estava conversando com uma das vítimas
de Espadas de Cruz das Almas, que teve o seu olho completamente dilacerado. Nossa. Porque caminhando na rua foi atingido por uma espada. O olho dele, ele perdeu o olho, para você ter ideia. E hoje ele usa uma prótese. E é uma pessoa extremamente resignada, uma pessoa que, apesar de tudo, não está revoltado com o que aconteceu. Mas, assim, a queima de um artefato como esse, Adriana, é extremamente perigoso, de uma forma indiscriminada, pelas ruas da cidade, é algo que a gente já não pode mais admitir no século XXI. Em que pese todo o discurso da tradição, eu acredito que as tradições estão aí, são manifestações culturais, mas elas precisam ser constantemente revistas, rediscutidas, para que a gente possa buscar o mínimo de racionalidade nessa tradição. Por envolver uma prática realmente perigosa, claro, ela poderia muito bem ser, vamos dizer assim, perpetuada ao longo das gerações, mas de uma forma controlada, dentro de um espaço específico para aqueles que gostam dessa prática, que se predispõem, inclusive, a se autolesar, mas não expondo a risco toda uma comunidade, e a grande maioria, diga-se de passagem, não está de acordo com a guerra de espadas nas ruas. Elas querem transitar livremente pelas ruas, sem correr o risco que esse rapaz, por exemplo, correu, de perder um olho, de perder uma mão, de perder um dedo, ou, por vezes, de perder a própria vida. Então, é por isso que ela é, de uma certa forma, disciplinada pelo ordenamento jurídico, de uma forma mais severa e considerada como crime, por ser um artefato não regulamentado, não controlado e extremamente perigoso e nocivo à saúde e à vida das pessoas. Então, está mesmo proibido brincar na guerra de espadas em Cruz das Almas, e quem não respeitar a decisão judicial, a pessoa pode ser presa? A pessoa pode ser presa, não só pode como deve, porque a polícia ela tem um dever de agir. O Tribunal de Justiça ontem, numa decisão louvável, que merece aqui realmente digna de toda a parabenização, foi corajoso, pensou na segurança pública, ponderou os bens jurídicos que estavam em jogo e respaldou a decisão de primeiro grau da magistrada doutora Luciana Ora, realmente proibindo a guerra de espadas esse ano em Cruz das Almas durante os festejos juninos. É importante que se diga isso, porque agora a decisão vem da segunda instância, vem de um órgão superior do Poder Judiciário. Não cabe recurso, né, doutor? Como? Não cabe recurso mesmo, né? Não, dessa vez já não cabe mais recurso. O que houve foi um pedido de suspensão da decisão liminar dada pela juíza, e o Tribunal de Justiça, afastando esse pedido, já não cabe mais o que se fazer, muito menos nas vésperas da própria guerra, que, de acordo com a lei municipal, já começaria hoje. Então, seria hoje e amanhã. Eu faço o apelo para os espadeiros e aproveito o seu programa, que é extremamente assistido por toda a Bahia. Não brinquem, não soltem as suas espadas em Cruz das Almas nas ruas, porque vocês estão praticando uma ilegalidade reconhecida pelo Tribunal de Justiça. A polícia está autorizada a agir e vai agir. Você pode sofrer constrangimentos, inclusive você pode ser conduzido à delegacia de polícia, ser autuado e preso em flagrante delito. Até que venhamos a resolver de uma forma saudável, regular, conversada, toda essa questão da tradição, para que nos próximos anos a coisa possa acontecer de uma forma diferente, se abstenham realmente dessa prática esse ano em Cruz das Almas. Doutor Christian, me perguntaram, e eu fiquei sem saber, é só na cidade, ou, por exemplo, quem comprou esse fogo de artifício, a espada, vai poder, por exemplo, brincar em uma fazenda, em um local distante, em um local particular? Bom, se for dentro do município de Cruz das Almas, não. Fora do município de Cruz das Almas, os outros municípios que eventualmente pertencem a comarcas diversas, eu não sei como a coisa está disciplinada, porque o tema foi discutido especificamente para a comarca de Cruz das Almas. Então, no nosso município, nós agimos dessa forma, reconhecendo o caráter ilícito daquela conduta. Existem outros lugares, evidentemente, que vai ficar a cargo do Ministério Público local, do Poder Judiciário, da maneira como foi encarada essa queima de espadas ali. Porque também é preciso que se diga, a queima de espadas só acontece da forma como acontece em Cruz das Almas, com a intensidade e da maneira indiscriminada em todas as ruas da cidade. Porque em outros locais conhecidos e sabidos, a queima de espadas é sempre numa praça específica, num local extremamente delimitado, menos em Cruz, e isso realmente nunca aconteceu. Então, assim, eu posso te dizer que seja na zona urbana ou na zona rural do município de Cruz das Almas, ainda que numa fazenda, a atividade em si, toda ela, é uma atividade ilícita e não pode ser praticada. A fiscalização vai ficar por conta apenas da Polícia Militar? Da Polícia Militar, da Polícia Civil, e é importante que se diga, a Polícia Militar ganhou reforço nessa tarefa e, portanto,
grupos especiais vão se deslocar à Cruz das Almas para poder coibir a prática ilícita e dar efetividade à decisão do Tribunal de Justiça. Está proibido soltar espadas, brincar, participar, promover a guerra de espadas em Cruz das Almas. Nós conversamos com o promotor de justiça Christian de Menezes, que é do Ministério Público e que vestiu a camisa aí em luta das pessoas que reclamavam, são muitas as pessoas que reclamavam na cidade dessa tradição, não é, doutor? É sim, eu espero realmente, Adriana, que esse São João, apesar de todo esse tumulto, que foi um tumulto necessário para que a gente possa repensar melhor tudo isso, eu acredito que vai ser um São João bem mais tranquilo do que todos os outros São Joões, porque, na verdade, as pessoas vão para as ruas agora de uma forma mais tranquila e vão poder brincar na festa, que é uma festa muito bonita, com atrações muito boas, não vão deixar de brincar por causa disso, apenas vão se sentir mais seguras, sem as espadas passando e cortando por todos os lugares da cidade, porque ainda que se diga que algumas ruas estavam proibidas e que isso foi decretado ou delimitado por uma lei municipal, na verdade nunca se respeitou as ruas proibidas, nunca se respeitou aqueles espaços pretensamente proscritos pela legislação ou pelo decreto. Agora, doutor, então fica aí... É só uma dúvida em relação às pessoas que poderiam, que podem ser presas a partir do momento que não obedecer à lei e for presa. Ela vai presa, vai pagar multa, como é que vai ser? Pode pagar multa para sair para liberar? É o efeito de qualquer prisão em flagrante delito. Não é? Ela vai sofrer aquele constrangimento de ser conduzida à delegacia de polícia, ela pode ficar realmente recolhida, custodiada, sim, até que venha a obter a liberdade provisória, ou através de fiança, ou uma liberdade provisória vinculada a determinadas condições. Mas, assim, evidentemente que essa pessoa pode vir, inclusive, a responder um processo criminal. Claro. Né, pela prática ilícita. Então, é um constrangimento terrível, porque até que o processo acabe, todo o trâmite na justiça é vagaroso, a pessoa fica com restrição no seu nome por conta de uma brincadeira, por conta, na verdade, de uma paixão, que é a paixão do espadeiro, e que, infelizmente, eu não creio que nesse momento vai valer a pena pagar para ver. Tá? Esse confronto com a polícia, inclusive, pode gerar uma consequência pior do que uma simples prisão, né? Na verdade. Tá bom, então. Nós conversamos com o promotor de justiça Christian de Menezes. Muito obrigada pelas informações. Tudo foi esclarecido aqui no Bahia no Ar. Bom São João, boa festa aí para o senhor, tá bom, doutor?